Bom dia, galera. Dando continuidade aí, gente. Vamos lá. Dando continuidade, deixa eu dar uma viradinha pra cá a câmera. Então, bom dia novamente aí, pessoal, segunda série. Nós paramos na aula passada, galera. Paramos em ondas transversais, tá? Então, ondas transversais, que tem a classificação como transversal. O que é uma onda transversal? Que se propaga de maneira transversal, tá? Vamos falar disso hoje e dar continuidade aí. Então, ó, onda transversal. Onda que se propaga de maneira transversal, né? Então a onda ela é chamada transversal, ela é classificada como transversal quando a direção de propagação é perpendicular à vibração. Então você tem a direção de propagação, né? Propagação é a onda passando, a direção que ela está passando. Então propagação e vibração. Então, o que acontece com a propagação e a vibração quando a onda é transversal? Então, elas vão formar um ângulo de 90 graus, ou seja, a direção de propagação é perpendicular à vibração. Então, nós temos aqui, ó, que é perpendicular. Perpendicular, galera, é formar um ângulo de 90 graus. Então nós dizemos que uma onda transversal é aquela onda em que a direção de propagação é perpendicular à vibração. Cita um exemplo aí, professor. Então, ó, perpendicular é formar um ângulo de 90 graus, né? É formar um ângulo reto. Então, digamos que a onda vem assim, ó. Então a onda vem, ó, aí ela faz isso aqui, ó. Então o que está acontecendo aí, galera? Ela está se propagando na horizontal. Então aqui é a direção de propagação. Então a direção de propagação seria o quê? Seria a horizontal. Então ela se propaga na horizontal, mas ela vibra para cima e para baixo. Então ela vibra, ó, na vertical. Então essa é a direção de vibração, ó. Então toda onda transversal ela vai fazer isso. Ela vai ter a direção de propagação, que é a horizontal, perpendicular à direção de vibração. Ou seja, formando um ângulo reto, pessoal. Formando um ângulo aí de que, gente? Formando um ângulo de 90 graus. Então a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, formando aí o que nós sabemos, um ângulo de 90 graus, certo? Pessoal, exemplo dessas ondas aqui, todas as ondas eletromagnéticas. Ou seja, todas as ondas eletromagnéticas se propagam de maneira transversal. Então audiofrequência, radiofrequência, micro-ondas, né? Infravermelho, luz visível, ultravioleta, que é uma luz que a gente não enxerga também, né? O raio-x e o raios gamas, laser, Wi-Fi, todo esse tipo de onda se propaga de maneira transversal, tá? Então, um exemplo que a gente pode citar aqui, eu vou colocar dois, mas vocês já viram que eu citei vários aí. Então, eu posso colocar aqui infravermelho, né? Infravermelho, luz visível, tá? Raio-x, raio gama. Então nós temos essa aí, mas sabemos que tem mais, né? Então nós sabemos que tem aí o Wi-Fi, sabemos que tem a radiofrequência, audiofrequência, micro-ondas.
Então, todas as ondas eletromagnéticas, essas são ondas eletromagnéticas, elas vão se propagar de maneira transversal. Mas também ondas em cordas se propagam de maneira transversal. Então, nós podemos citar outro exemplo aqui, ondas em cordas, né? É de fundamental importância. Ondas em cordas. Ondas em cordas. Eu até acho que vocês já viram lá em biologia, no primeiro ano, quando vocês estavam na primeira série, o professor de biologia dizia assim, ó, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, por quê? Porque a gente pode citar como exemplo, os aminoácidos, eles são proteínas e não são enzimas, né? A melanina é uma proteína e não é uma enzima. Então, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Ou seja, nós podemos dizer a mesma coisa aqui, ó. Toda onda eletromagnética se propaga de maneira transversal, mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Por quê? Porque ondas em cordas é mecânica. Ondas em cordas é mecânica, certo? Portanto, necessita de um meio material para se propagar, beleza? Vamos agora, pessoal, para a onda longitudinal, que se propaga de maneira longitudinal. Então vamos lá, onda longitudinal. Onda longitudinal. O que é uma onda que se propaga de maneira longitudinal? É aquela que a direção de propagação é igual à vibração, ou seja, do jeito que ela vibra, ela se propaga. Então ela tem a propagação e a vibração igual. Ó. Propagação e a vibração igual. Então, do jeito que ela vibra, ela se propaga. Ou seja, então a vibração é igual à propagação. Então, quando uma onda, do jeito que ela vibra, ela se propaga, nós dizemos que ela é chamada de onda longitudinal. O exemplo dessas ondas são ondas sonoras e ondas em molas. Então, exemplo, ondas sonoras, tá, galera? Ondas sonoras e ondas em molas. Ondas em molas. Então, elas são exemplos de quê? Elas são exemplos de ondas que se propagam de maneira longitudinal. Então, exemplo, se você pegar uma mola aqui, ó, você pegar uma mola, ela é assim, ó. Se você dá um peteleco nessa mola, o que é que vai acontecer, pessoal? Ela vai ficar indo e voltando. Então, ela vai propagar para a direita e ela vai vibrar para a direita. Quando ela voltar para a esquerda, ela vai vibrar para a esquerda. Então, você observa que a propagação e a vibração são iguais. Então, você tem aqui a propagação, certo, gente? E você tem a vibração, pessoal. Então, veja que é bastante simples de você diferenciar uma da outra, né? A onda transversal da onda longitudinal. Então, a onda longitudinal, nós temos ondas em molas e nós temos ondas sonoras. E a transversal são todas as ondas eletromagnéticas, né? Inclusive a onda mecânica, que é ondas em corda, tá? Então, não tem como fugir. Então, tá aí, galera. Faltou colocar ondas mistas, galera. Vamos falar de ondas mistas. Professor, o que é uma onda mista? É aquela que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tanto faz a parte transversal como faz a parte longitudinal. Então nós chamamos isso aí, pessoal, de onda mista, tá? Então as ondas mistas. Vamos colocar aqui a onda mista. Então a onda mista seria o seguinte, ó. Vou colocar aqui, onda mista. O exemplo dessa onda, então ela vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai tanto se propagar de maneira transversal,
como de maneira longitudinal. Por isso que é chamado mista, tá? Então o exemplo é ondas na superfície da água. Ondas na superfície da água. Ondas na superfície da água. Ela vai fazer dessa forma. Ela vai se propagar aí, galera, de maneira longitudinal. Então o que vai acontecer, pessoal? Imagina que tu tem aqui uma onda, ó. Imagina que tu tem uma onda aqui. Então ela é o quê? Ela é transversal, desse jeito aí. Aí vem uma bolha, ó. Vem uma bolhinha aqui, ó. Vem uma bolhinha que está unida por esse ponto da onda transversal. Então ela vai começar a girar em torno dessa onda transversal aqui, ó. Ou seja, ela está fazendo a parte transversal, que é essa aqui, ó. Propaga na horizontal, está vibrando na vertical. E ela está girando em torno desse ponto. Então, como ela está girando em torno desse ponto, aí ela é uma onda o quê? Ela é uma onda mista. Então ela está fazendo tanto a parte transversal como a parte longitudinal, tá, galera? E agora, pessoal, nós vamos para a classificação, certo? Quanto às dimensões de propagação. Então, quanto às dimensões de propagação, tá? Quanto às dimensões de propagação, galera, quanto às dimensões de propagação, a onda ela pode se propagar de 3 maneiras, tá? Então, quanto às dimensões de propagação, uma onda ela pode se propagar de 3 maneiras. Eita, cara, só um minutinho. Então, quanto às dimensões de propagação, uma onda ela pode se propagar de 3 maneiras. Quanto às dimensões de propagação, galera, uma onda pode se propagar de 3 maneiras. Então, ela pode se propagar de maneira unidimensional, ou seja, uni quer dizer uma, dimensional quer dizer dimensão. Então, uma onda unidimensional é aquela que se propaga em uma única direção. Por exemplo, no eixo Y, no eixo X, beleza? Então são ondas aí unidimensional, que se propaga em uma única direção, beleza? Então elas são chamadas de unidimensional. Tudo bem, galera? Então, o exemplo disso é ondas em cordas, tá? Ondas em cordas. Ondas em cordas. E nós temos, ou seja, só lembrando, ela se propaga em uma única dimensão. Ou seja, uma dimensão. Então a onda unidimensional, ela se propaga em uma única dimensão. A onda bidimensional. Bidimensional. O que é uma onda bidimensional, professor? É aquela que se propaga em um plano. Então, são ondas que se propagam em um plano, tá? Então, bidimensional são ondas que se propagam em um plano, tá? Desculpa, pessoal. Ondas que se propagam em um plano. O exemplo de ondas bidimensional que se propagam em um plano também são ondas na superfície da água, tá? Então, ondas na superfície da água também faz isso. Então, ondas na superfície da água é o exemplo. Na superfície da
da água. Ondas na superfície da água, gente. Então é um exemplo de ondas bidimensionais. Então para você ter um plano, você tem que ter um eixo Y e X. Ó. Então você tem aqui um eixo Y e você tem aqui um eixo X. Ou seja, se eu pegar essa parede aqui, ó, onde está esse quadro, eu posso desenhar um eixo Y aqui na vertical e desenhar um eixo X na horizontal. Ou seja, isso aqui é um plano. O chão é um plano, beleza? O teto é outro plano. Então, para você ter um plano, você precisa ter duas dimensões, ou seja, ter um eixo YX aí, tá? Ok? Então, um exemplo de ondas bidimensionais são ondas que se propagam em um plano. Por último, a onda tridimensional, tá? Vou botar desse lado aqui, galerinha, para ficar melhor. Uma onda tridimensional. Três ou mais dimensões, né? Nós só conhecemos a terceira dimensão, né? Ou seja, a quarta dimensão nós não conhecemos. Se tiver alguém que mora nessa quarta dimensão, ela pode ver a gente, mas nós não podemos vê-las, porque nós não conhecemos a quarta dimensão, só conhecemos a terceira, tá? Alguns físicos dizem que essa quarta dimensão é o tempo, mas nós estamos dentro de uma terceira dimensão. Então nós conhecemos a primeira, a segunda e a terceira dimensão. Estamos mergulhados dentro de uma terceira dimensão. Tipo, estamos mergulhados agora no ar. Estamos mergulhados aqui no ar. A diferença, quando a gente está na água, a gente está mergulhado na água. Então só muda aí a questão, né, da relação entre o meio com a gente. A água tem mais ligação com a gente, a sua estrutura molecular permite se conectar mais com a gente do que o ar, tá? Então vamos para onda tridimensional, né? Não está só tridimensional, estamos falando de onda tridimensional. Tridimensional. O que é uma onda, galera, que se propaga de maneira tridimensional? Vai ser uma onda que se propaga em todas as dimensões, na verdade nas três, né? Então o exemplo disso aqui, ó, então se propaga em três ou mais dimensões, né? Vou botar 3 dimensões aqui, tá? Então o exemplo dessas ondas é a luz, né? A luz se propaga em todas as dimensões, né? O som, podemos colocar aqui exemplo como o som. O som se propaga em todas as dimensões, né? A luz e etc. Então elas se propagam aí em todas as dimensões, tá, pessoal? Então, galera, essa foi a propagação quanto às dimensões, né? Ou seja, quanto a classificação quanto às dimensões de propagação. Elas podem ser de 3 maneiras. Elas podem ser unidimensional, ou seja, elas podem se propagar em uma única dimensão. Elas podem ser bidimensionais, ou seja, se propagar em 2 dimensões. E elas podem se propagar, galera, em 3 dimensões, o que nós chamamos de tridimensional, tá, pessoal? Então tá aí as maneiras que elas podem se propagar. Tudo bem, gente? Então, galera, agora para finalizar, né, nós temos que falar a classificação quanto à frente de onda. Quando você olha para uma onda, como ela aparece? Quando você está no mar e olha aquela onda se aproximando da orla, como ela aparece para você? Isso é o que a gente chama de frente de onda. Frente de onda é como você vê a onda se aproximando de você, beleza? Quando você solta uma pedrinha no lago, você observa formar vários círculos. Então isso ali é o que a gente chama de frente de onda. Então vamos para a classificação quanto à frente de onda. Quanto à frente de onda. Então mais uma vez, galera, quando você olha para uma onda, você viu ela ali naquele momento. Então isso é o que a gente chama de frente de onda. É
a forma de como você está enxergando a onda. Se você estiver no lago ao lado, você enxerga ela de uma maneira. Se você estiver em cima, soltando uma pedrinha, você vai enxergar ela circular, né? Mais ainda. Beleza? Então ela pode ser observada de maneira pontual. Ou seja, você vai olhar para a onda e ela vai parecer um pontinho. Então ela pode ser enxergada de maneira pontual. Ela pode ser enxergada de maneira plana. Então você vai olhar para ela, ela pode parecer um plano, ou seja, ela está no eixo Y e X, então ela pode parecer plana. Ela pode parecer circular. Ela pode parecer um círculo, que é o caso da água, quando a gente observa de cima. Então ela pode parecer circular. Beleza, galera? Então ela pode ser pontual, ou seja, parecer um pontinho. Ela pode ser plana, tipo essa parede, você vê ela tipo a parede. Ela pode ser circular, tipo quando você enxerga a onda num lago, soltando uma pedrinha no lago de cima, você vendo de cima, ela vai parecer um círculo, então ela parece ser circular. Ela pode parecer esférica, certo? Ela pode parecer uma esfera e ela pode parecer ainda reta. E reta. Então, quando você observa uma onda, ela pode parecer de 5 maneiras. Ela pode parecer pontual, então ela pode ser representada por um pontinho, certo? Ela pode parecer plana, um plano, tipo esse teto. Na verdade, essa parede, o teto, o chão, aí é um plano. Então ela pode parecer assim. Ela pode parecer circular, que é o que acontece quando você está num lago e joga uma pedrinha e você vê de cima, você vê formar ondas circulares. Então ela pode parecer um círculo. Ela pode parecer uma esfera, que é o que acontece quando a onda do mar está quebrando. Então ela faz uma bolha assim, ó, quando a onda do mar quebra, certo? Ou então em rios com uma certa profundidade, onde você tem redemoinhos de água. Então ela faz um formato de uma bolha. Foi o caso daquele ator bem famoso da Globo que morreu um caso desse, tá? E a última é reta. Valeu, galerinha. Tudo de bom para vocês. Passar o exercício aí. A próxima a gente se encontra. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.